Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama.
Deus de toda sabedoria e graça, Tu nos destes nossas mentes para conhecer-te, nossos corações para amar-te e nossas vozes para entoar o Teu louvor. Ajuda-nos a celebrar a Tua glória e a adorar-te em espírito e em verdade, segundo a Tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, diante da grandeza e magnificência de Deus, não nos cabe outra atitude senão nos prostrarmos e reconhecermos nossa pequenez e nossa necessidade de sua misericórdia. Após o canto de confissão, oremos silenciosamente, confessando a Deus as nossas faltas. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Ouçamos as boas novas. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Em Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Amém.
Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há.
Convido todos para que façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor, confiados na iluminação e assistência do Teu Espírito, nos aproximamos da Tua Palavra. Permita que ouçamos a Tua voz e sejamos instruídos na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Isaías 61, versículo 10 a 62, versículo 3. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua glória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Leitura do Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito,
mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. A nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, IPU, comemora no último domingo do ano o seu aniversário. Hoje estamos celebrando 92 anos da fundação desta igreja. E o texto que nós acabamos de ler, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, serve de base para a nossa reflexão de hoje, em que ao mesmo tempo celebramos o aniversário da igreja e estamos também no último domingo do ano. Nós queremos começar destacando a maneira como o apóstolo Paulo trata a respeito da sua própria carreira e também da carreira de todos aqueles que se dispõem a seguir a Jesus Cristo. Ele afirma que ele não entendia que ele já estava se tornando em alguém perfeito, que ele não tinha ainda alcançado a condição de perfeição, coisa que todos nós que nos comprometemos a seguir a Jesus Cristo sabemos no nosso dia a dia que é uma grande verdade. Paulo tinha consciência de ser uma pessoa em construção e nós precisamos ter essa mesma compreensão na nossa vida, na vida das nossas comunidades de fé, entendendo que nós somos pessoas e comunidades em construção. Retomamos a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz: não estou querendo dizer que já fiquei perfeito. Essa é a realidade que as nossas comunidades vivem e que nós individualmente também vivemos. Mas ele nos dá a dica da consequência disso. Ele diz: não estou querendo dizer que já fiquei perfeito, mas uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás. Paulo tinha plena consciência de que as coisas que tinham ficado para trás, o seu histórico de vida, e não podemos nos esquecer que Paulo tinha sido um perseguidor da igreja, mas ele tinha consciência de que não deveria carregar excesso de peso por causa dos seus erros do passado. Ele tinha perseguido a igreja, ele tinha tido uma vida contrária ao reino de Deus, mas não era assombrado por esse passado. E quando nós pensamos nessa realidade que Paulo nos apresenta, nós temos normalmente uma atitude inversa à dele. Quando nós pensamos na vida da igreja, na sua história, em tudo aquilo que ela já produziu, nas igrejas que foram frutos do trabalho da nossa comunidade, nós sempre pensamos assim: essa igreja tem um histórico maravilhoso. Isso é verdade? Sim, mas é um histórico que também marca dificuldades, problemas, coisas que ficaram perturbando a vida da igreja e a vida da comunidade e que muitas vezes não superamos. E aqui então precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que diz: esqueço aquilo que fica para trás. Precisamos aprender a não carregar excesso de peso por causa de erros passados. Assim como não dá para trazer as glórias do passado para a nossa situação presente, também não podemos ficar
carregando os erros do passado e lamentando aquilo que não deu certo e lamentando aquilo que não agradou a Deus na nossa história, tanto individual como comunidade de fé. E quando Paulo tem essa consciência e a apresenta escrevendo aos Filipenses, ele diz: esqueço as coisas que ficam para trás, mas avanço para o que está na minha frente. A expressão de Paulo nos mostra que nós devemos prosseguir para o que Deus preparou, para o que ainda está por vir. Quando nós pensamos nesse último domingo do ano, pensamos em toda a trajetória desse ano, marcado por dificuldades incríveis, marcado pela pandemia que assolou o mundo todo, e não foi diferente com a nossa cidade, nem com a nossa comunidade. Nós precisamos aprender a prosseguir para o que Deus preparou para a nossa comunidade, para aquilo que ainda está por vir. Isso significa ter consciência de que Deus está no comando de todas as coisas, inclusive da nossa comunidade de fé. E a expressão de Paulo explicando o que significa essa atitude de prosseguir para o que está à frente é muito significativa. Ele diz: corro a fim de conseguir o prêmio da vitória. Paulo afirma que corria para buscar o que estava por vir. E hoje nós temos muita gente que prefere andar com passos de formiga, devagar, sem pressa, sem ter disposição para crescer na vida cristã, embora tenha muita disposição para outras coisas. Eu acho muito interessante que nesse tempo de pandemia, as pessoas tiveram que se reinventar. As igrejas tiveram que produzir, como nós estamos fazendo agora, os seus cultos online. As escolas tiveram que disponibilizar as suas aulas também online para os alunos. Os alunos que antes iam para uma sala de aula, hoje se sentam à frente do seu telefone, à frente do seu tablet, à frente da sua televisão, para assistir às aulas que são produzidas por seus professores. Todos tiveram que se reinventar. E Paulo nos ensina aqui que nós precisamos correr a fim de conseguir o prêmio da vitória que está destinado àqueles que seguem a Jesus Cristo. As igrejas, assim como cada um de nós, precisam se reinventar, precisam estar dispostas a ir, ainda que seja correndo, atrás das coisas que realmente importam para crescer na vida cristã. E o prêmio da vitória, diz o apóstolo Paulo nesse texto, é a nova vida. A vida segundo a vontade de Deus, seguindo os passos de Cristo e mantendo a comunhão com Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas cada vez mais encontram razões para fazer drama de tudo o que acontece, para se sentir neurótica com os fatos que vão acontecendo, e há até uma expressão muito comum hoje em dia, que é a expressão mimimi, para dizer que as pessoas se irritam com qualquer coisa. Na vida cristã, nós precisamos seguir o prêmio da vitória, que é a nova vida em Cristo, segundo a vontade de Deus, sem drama, sem neurose, sem mimimi. Nós não precisamos disso. O mundo já traz esse tipo de coisa para nós o tempo todo. Nós precisamos ter a atitude correta, correr em direção ao prêmio da vitória. E o prêmio da vitória é a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. E então Paulo vai dizer que todos nós que somos espiritualmente maduros, precisamos pensar dessa maneira, precisamos entender a vida desta maneira. E aqui nós temos uma forma de avaliar a nossa maturidade na vida cristã, na vida nova que recebemos em Cristo. Quantos de nós podemos nos incluir no rol daqueles que seguem a Jesus Cristo e que são maduros, que são adultos na vida cristã?
Se nós não sabemos nos relacionar com o passado e nem com o futuro que está por vir, nós ainda não somos adultos. Se nós não temos essa consciência de que devemos correr em direção ao prêmio da soberana vocação, que é a nova vida em Cristo, nós ainda não somos adultos. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. A solução para quem ainda não é adulto é a ação de Deus na vida da pessoa, esclarecendo aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser transformado à imagem de Jesus Cristo. E o texto termina com uma orientação que eu gostaria de pontuar como uma orientação vinda do próprio Deus para a nossa comunidade que está comemorando 92 anos de existência. A expressão no último versículo, versículo 16, diz assim: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Portanto, vamos em frente. Eu gostaria de usar aqui a expressão de um pastor da IPU, que foi muito feliz ao sintetizar essa ideia de ir em frente. Vou reproduzir a expressão dele. Ele diz assim: o passado é como uma carta escrita pelo tempo, com o registro de nossos acertos e erros, alegrias e frustrações, coisas que nos orgulham, fatos que nos envergonham, com nossas virtudes e nossos pecados. Porém, cabe a nós como vamos nos relacionar com ele, com o nosso passado, como correntes que nos prendem e nos limitam no presente, cortando nossas asas e impedindo nossos voos rumo ao futuro, ou como professor, como mestre, que nos ensina e nos encoraja para seguirmos em frente. Que em nossa vida o passado nunca seja uma corrente, mas sempre um mestre, sempre um professor, que aprendamos com ele e não nos limitemos a ele. Como igreja que hoje está comemorando 92 anos de idade, que nós possamos ir em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. É Deus quem está no comando. Deus abençoe aos irmãos. Amém.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.